paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de Teologia Simplificada. Dessa feita, a matéria é sobre o livro do Apocalipse. E nós chegamos ao módulo de número 2, que tem o seguinte tema: as coisas que hão de vir, o trono, os selos e o juízo iniciado. Nós observamos até aqui, meus irmãos, que o livro do Apocalipse tem uma chave de entrada para você conseguir entrar nele. Nós observamos até agora que existem 3 visões distintas sobre as interpretações do fim do mundo, de como vai acontecer o fim de todas as coisas. Nós chamamos uma de pré-tribulacionismo, a segunda de mid-tribulacionismo e a terceira de pós-tribulacionismo. Nós deixamos claro que a nossa escola ela não vai enviesar você para uma única visão, dizendo que essa visão é a correta e as outras são do diabo. Não. Aqui nós vamos demonstrar para vocês as 3 linhas de interpretação com muita seriedade, com muita honestidade. Pré, mid e pós. E aí você, que tem condições intelectuais, você vai formar a sua base teológica, não em cima daquilo que os outros querem empurrar a goela abaixo, mas em cima da sua própria visão. Você está vendo o que a Bíblia está dizendo, e aí você vai formular qual é a sua opinião, qual é a sua interpretação e qual a doutrina que você vai seguir. Tá? Aqui você tem liberdade para fazer isso, tá? Sem dificuldade nenhuma. Porém, agora, pessoal, nós vamos entrar numa parte do Apocalipse que é futurista, é as coisas que hão de vir. E é muito importante nós atentarmos nisso. Eu tenho certeza que você já está aí com a sua apostila. Nós vamos agora para a introdução, para a gente entender o que nós vamos ter nessa aula. Observe aí na sua apostila, por gentileza. Neste módulo, adentrarmos a segunda grande divisão do Apocalipse, onde João é conduzido à visão celestial do trono de Deus e dos juízos que se desenrolam sobre a terra. O livro revela que todos os acontecimentos futuros estão sob o controle soberano do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Os selos, as trombetas e os juízos progressivos não são meros eventos catastróficos, mas manifestações do governo justo de Deus sobre a história. A igreja é chamada a entender esses acontecimentos, a manter sua fidelidade e a encontrar consolo na soberania do Senhor. Nossos objetivos para a aula de hoje é compreender o significado espiritual da adoração celestial e a soberania de Deus sobre a história, é interpretar os juízos dos selos e das trombetas como expressões do juízo divino e da misericórdia em advertir a humanidade, e aplicar as lições de perseverança, oração e vigilância para a vida da igreja nos dias atuais. Nós temos um texto base para a nossa aula de hoje, que está lá em Apocalipse, capítulo 18, verso 13, que diz: Então vi e ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, 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 dos que moram sobre a terra, por causa dos restantes toques da trombeta que os 3 anjos ainda hão de tocar. Olha só, pessoal, que interessante. Nós vamos observar que o juízo de Deus vai se instaurar sobre o planeta Terra, tá? E aí, como eu disse para vocês, a grande tribulação, o Apocalipse, ele vai tratar de uma reformulação do planeta. O planeta está totalmente zoado pelo pecado, está totalmente destruído, as matas estão sendo cortadas, o petróleo está sendo extraído, os oceanos e mares e rios estão sendo poluídos, a atmosfera está poluída, está tudo perdido e o mundo jaz do maligno. Porém, a grande tribulação é esse processo de expulsão do posseiro, daquele que pegou o direito de propriedade da mão de Adão quando pecou, e hoje o mundo jaz no maligno. Essa maldição, ela está se acabando. E a grande tribulação é essa reformulação. É como se o planeta Terra fosse um carro e agora ele está indo para o funileiro para dar um chute, um talento, um tapa, deixar ele bonito, reformulado, reformado. Pena que, nesse período, nós teremos pessoas habitando sobre a face da Terra. Tá? Algumas serão guardadas, outras não serão guardadas. Muita gente vai morrer, vai perecer por diversos tipos de coisas, que é o que nós vamos ver durante essa aula. E aí, a sua Bíblia pode dizer uma águia, outra Bíblia pode dizer um anjo, tá? Fato é que alguém passa sobre o céu e olha para a terra e vê que tem gente na terra e diz assim: olha, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, porque ainda faltam 3 trombetas tocar. As primeiras 4 trombetas que tocaram, elas falam e tratam com o planeta nessa reformulação do planeta. As 3 últimas que vão tocar, que sai o ai, 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 é porque vão tratar das pessoas especificamente. Nós vamos ver isso aqui de forma muito clara e objetiva, tá? Eu peço que você deixe a sua pergunta, a sua dúvida
aqui nesse vídeo mesmo que você está assistindo, e a gente, na possibilidade de responder, nós estaremos respondendo vocês com todo carinho, tá? Então, essa é a nossa pegada para hoje, tá? Estudar os 7 selos, as 7 trombetas, mas eu vou me deter nessa primeira aula aqui do capítulo 2, do módulo 2, sobre os 7 selos. Na próxima a gente vai falar sobre as 7 trombetas, combinado? Então vamos lá, observe aí a adoração celestial e o governo soberano de Deus. O trono de Deus, Apocalipse 4, do 1 ao 3. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. A visão de João começa com o trono de Deus, centro de todo o universo. Que ele que se assenta no trono é descrito com brilho e majestade incomparáveis. Essa visão assegura à igreja que, mesmo em meio a tribulações, Deus sempre permanece soberano e reinando. A aplicação à vida cristã é confiar na soberania divina em tempo de crise. E aí nós temos lá os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, e diante do trono, um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e 4 animais cheios de olhos. Os 24 anciãos representam o povo redimido de Deus, e os 4 seres viventes simbolizam a criação glorificando o Criador. Essa adoração celestial inspira a igreja a viver em constante louvor e reverência, porque essa adoração é incessante. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Os seres viventes e os anciãos prostram-se em adoração contínua. Este modelo celestial desafia a igreja a desenvolver uma espiritualidade centrada na santidade de Deus e na soberania eterna. Porque o Cordeiro é digno de abrir o livro. A Bíblia diz em Apocalipse 5:1, e vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ninguém foi achado digno de abrir o livro, exceto o Cordeiro, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. A adoração ao Cordeiro mostra que a redenção e o juízo estão sob o controle de Cristo. Para a igreja, é uma certeza que Cristo governa sobre o presente e o futuro. Olha só que interessante, meus irmãos. Nós temos aqui agora, nessa parte mais futurista do livro, a adoração no céu. Deus assentado no meio do trono, governando, majestoso, glorioso. Isso mostra que, independente das situações que o planeta esteja passando, Deus sempre está e estará assentado no trono, dominando sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. É um alento para a igreja na revelação do Apocalipse, quando João coloca isso, dizendo, olha, a igreja está sendo perseguida, a igreja que está sendo amassada, os mártires estão morrendo, o povo está sendo perseguido, mas Deus continua sentado no trono, no controle de todas as coisas. Ele começa nessa pegada. Logo em seguida, ele vê 24 tronos, com 24 anciãos, que têm as suas coroas de ouro sobre a cabeça, só que diante da majestade daquele que está sobre o trono, esses anciãos, eles não se contêm, e eles se prostam com o rosto no chão, pegam as suas coroas na cabeça e jogam diante daquele que está no trono e diz, ele é digno de receber louvor, gratidão, ação de graça, e eles glorificam o Senhor. Agora a questão é, quem são esses 24 anciãos? Nós podemos interpretar que são os redimidos, mas de que forma? 12 representam as 12 tribos de Israel. Os outros 12 representam os 12 apóstolos no Novo Testamento. Aqui nós temos a representação da junção, do elo entre Israel e a igreja. Deus está mostrando para nós, através do Apocalipse, que lá no céu, diante de Deus e diante do reino eterno, não existe separação entre o judeu, gentio, grego. Ali está a representação, na sua totalidade, tanto de judeus quanto de gentios, que é formado também pela igreja. Todos estaremos juntos, salvos, adorando e glorificando o nome do Senhor. E sabe o que eu acho melhor de tudo? Os galardões já vão estar distribuídos nas coroas. A nossa honra, os nossos méritos, não levou a gente à salvação. O mérito de Cristo é que garantiu a salvação a nós. Mas de acordo com a nossa conduta, nós teremos o nosso galardão. Só que de tudo, pode ser o galardão mais top do mundo. Os 24 anciãos nos ensinam o seguinte: não existe nada, nenhuma honraria, não existe nenhuma elevação pessoal que esteja compatível com a glória daquele que está sobre o trono. E eles reconhecem isso, eles se prostram diante do trono e eles jogam aquela coroa dizendo, ó,
Eu posso ter essa coroa de ouro, eu posso ter galardão, eu posso estar aqui, bem-aventurado, mas se eu estou aqui, se tudo isso aconteceu, é porque tu, Senhor, é digno de tudo isso. E ele joga um sinal de adoração, essa coroa, para glorificar aquele que está sobre o trono. E aí, vai mostrar também uma adoração incessante no céu, que são os seres viventes, os 4 seres viventes, eu imagino que representam os ministérios da igreja, apóstolos, profetas, pastores e mestres. Eu acredito também que simbolizam os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos o número 4 também, porque Mateus ele representa o leão, Marcos representa o boi, Lucas representa o homem e João representa a águia. Então mostra ali a divisão da igreja também nos 4 seres viventes. No tabernáculo tem uma representação de 4 também, as cores azul, púrpura, branco e carmesim, que estão no linho fino, que estão na porta do santuário. Tudo leva a Cristo, tá? E essa adoração mostra a totalidade dos servos de Deus dentro do céu, agora adorando aquele que é digno de ser adorado, tá? João olha e ele observa que existe um livro escrito por dentro e por fora, que estava na mão daquele que está sobre o trono, que a majestade é maravilhosa, e ninguém é achado digno de abrir o livro e desatar os selos. E ele começa a chorar, mas de repente aparece um cordeiro, que parece que foi morto, e foi, mas agora está vivo para todo sempre. E ele vai lá no trono e pega esse livro da mão daquele que está sentado no trono, e agora ele vai desatar os selos, porque ele é digno de fazer isso. E João fica muito feliz com isso. E agora nós vamos descobrir o que vai acontecer nessa abertura desses selos. Antes de nós irmos para a abertura desses selos, observe aí o nosso foco na aula. A adoração celestial revela a soberania de Deus e a centralidade de Cristo como Redentor. A igreja deve viver em submissão, confiança e adoração constante, pessoal. Agora nós vamos, evidentemente, para a abertura dos selos, tá? Então, olha só. Os 4 primeiros selos são 4 cavaleiros do Apocalipse. Vamos ler de uma forma geral, tá? Para você entender. Cada selo aberto desencadeia juízos progressivos. O cavalo branco é uma conquista. O cavalo vermelho, a guerra. O cavalo preto, a fome. E o amarelo ou pálido é a morte. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 6:8 o seguinte: E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Tá? Esses cavaleiros representam o início das grandes tribulações mundiais. A aplicação à igreja é de vigilância e prontidão. As crises mundiais apontam para a gravidade do juízo divino que virá. Nós temos a abertura do primeiro selo, que virá o cavaleiro do cavalo branco. Apocalipse vai dizer em 6:2 o seguinte: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado e montado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Esse cavaleiro é o mais debatido. A interpretação mais coerente com a teologia protestante histórica, especialmente entre os reformados, é que ele representa a proclamação do evangelho e a vitória espiritual de Cristo através da igreja. A maioria dos teólogos acreditam que seja o anticristo. O arco representa conquista, mas não há menção de flechas, indicando uma conquista não militar, mas espiritual. A coroa, em grego stepanos, é uma coroa de vitória e não de realeza imperial. Então, nós temos aqui, pessoal, voltando aqui para mim, nós temos aqui o primeiro cavaleiro. Muitas pessoas afirmam, por ele sair vitorioso e para vencer, muitas pessoas acreditam que ele representa Cristo. Mas para pensar. Se Cristo está no céu, abrindo os selos, não pode ser ele agindo na terra, porque ele está fazendo uma coisa, e enquanto ele faz uma coisa, outra acontece aqui. Então não pode ser Cristo. Nós precisamos entender e interpretar isso. A maioria dos teólogos acreditam que esse cavaleiro representa o anticristo, porque ele vai ter uma vitória, tá? Não muito militar, mas espiritual. Então, essa vitória dele vai vir sobre muitas áreas da sociedade. E essa vitória desencadeará os outros 3 selos que virão, que são os próximos cavalos e seus cavaleiros, que vão atuar diretamente no planeta. Não sei se vocês já perceberam, esses 4 cavaleiros, parece-me que eles já estão em atuação sobre o planeta, mas de forma velada, porque tudo que eles fazem aqui já está acontecendo. Porém, nesse período aqui da tribulação, ele vai ser mais forte ainda, e aqui eles vão ter mesmo liberdade total para atuar dessa forma. Então vamos observar que o primeiro cavaleiro do cavalo branco não é Cristo, tá? Nós acreditamos que seja o anticristo, que vem vitorioso
e para vencer. Tá? Observe a sua apostila, por gentileza, porque vai vir agora os próximos três. O segundo selo é aberto e aparece o cavalo vermelho. Apocalipse 6,4 vai dizer: e saiu outro cavalo vermelho, e o que estava montado nele foi dada tirar a paz da terra, para que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Este cavaleiro simboliza a guerra, o conflito e a violência. O vermelho representa o sangue e o conflito armado. A espada grande sugere uma autoridade para causar destruição e violência em grande escala. Ele tira a paz da terra, gerando guerras civis, internacionais e conflitos sociais. Agora nós temos o terceiro selo do cavalo preto. Apocalipse 6, 5 e 6 vai dizer: e olhei, e eis um cavalo preto. O que estava montado sobre ele tinha uma balança na mão. E vi uma voz do meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Este cavaleiro representa a fome, a escassez e a crise econômica. Uma balança simboliza a medição rigorosa e o racionamento. Tudo passa a ter um preço pesado. Fica tudo mais caro, pessoal. Uma medida de trigo por 1 denário significa o seguinte: um dia inteiro de trabalho por uma porção mínima de alimento. Não danifiqueis o azeite e o vinho. Alguns produtos de luxo não são afetados, sugerindo uma desigualdade social. Ricos não são afetados como os pobres serão. Agora vem o quarto cavalo, que é o cavalo amarelo, que é o nosso quarto selo, que está em Apocalipse, capítulo 6, verso 8, que diz: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome e com mortandade, e com as feras da terra. E esse cavaleiro, pessoal, representa a morte física em seu aspecto mais abrangente. A cor pálida do cavalo, chloros no grego, traz uma lembrança de doença, de decomposição e terror. O nome do cavaleiro é literalmente morte, e o inferno, ou Hades, o segue, indicando o destino dos que morreram sem salvação. Ele traz 4 formas de juízo: a guerra, a fome, pragas e os ataques selvagens. Agora, voltando para mim, nós temos então, para a gente fechar esses 4 primeiros selos, a atuação de Cristo abrindo os selos no céu. No primeiro selo que ele abre, aparece um anticristo vitorioso e para vencer. Consequentemente, na abertura do segundo selo, vem o cavalo vermelho, que significa a guerra. A guerra, pessoal, ela é ruim para todo mundo. Hoje nós temos pessoas morrendo aos milhões por causa de guerra. Nós temos guerra hoje, Rússia com Ucrânia, nós temos Estados Unidos, Irã, Israel, Irã, Israel, Síria, Israel contra os grupos terroristas. Vários conflitos estão surgindo, porém, diferente da Primeira e da Segunda Guerra, os exércitos hoje mundiais eles têm armas terríveis. Nós estamos vendo muita movimentação de guerra, mas com mísseis balísticos. Não sei se vocês sabem, mas existem mísseis intercontinentais, ogivas nucleares, 15 vezes mais poderosas do que a Little Boy que foi usada em Hiroshima e Nagasaki. Então, observa o poder destrutivo disso. Automaticamente, se o segundo selo é aberto e o cavalo vermelho traz guerra, essa guerra vai matar muita gente e, consequentemente, o pós-guerra vai gerar a ação do terceiro selo, que quando Cristo abre o terceiro selo, aparece o cavalo preto. O cavalo preto aparece para trazer fome na terra. Ele vem com uma balança na mão. Essa balança vai mostrar a desigualdade social. Só que aqui vai ser preservado o azeite e o vinho. Quer dizer que coisas caras dos ricos vão ser preservadas. Os pobres vão ser mais afetados e os ricos vão se manter, porque o que espera eles está mais na frente. Então, a guerra ela vai proporcionar morte, fome, dor, desigualdade social, que é representada por esse cavalo preto, tá? Ele vem agora trazendo uma consequência da guerra, tá? Muitas pessoas vão pagar um preço muito caro pelos alimentos, pela sua sobrevivência, tá? Resultado do quarto selo, que é do terceiro selo, perdão, que é do cavalo preto. E, consequentemente, a guerra, a fome, a escassez, vai vir o cavalo pálido, que a Bíblia mostra um cavalo amarelo. Quem está montado sobre ele é a morte. E seguido a morte vem o inferno, fazendo a colheita. Então o anticristo vence, logo vem a guerra traz a fome e, consequentemente, de todos esses 3 primeiros, vem o cavalo pálido ou amarelo, com a morte fazendo a sua colheita. E aqui tudo indica que todo mundo que a morte for recolhendo vai ir para o inferno. Então nós acreditamos que os salvos
estarão preservados nesse momento aqui. Porque a Bíblia diz que ele preservaria, lá para a igreja de Filadélfia, eu preservaria você da hora da provação. Então, provar e preservar não quer dizer tirar, mas guardar em meio a, entendeu? Então esse cavalo amarelo, ele representa a morte, ele vem fazer a colheita. Aqui nós estamos no nosso quarto selo. Em seguida, pessoal, vem o quinto selo, que é interessante, observe por gentileza. O quinto selo é as almas dos martirizados. Olha só, Apocalipse 6:9 vai dizer: vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus. Apocalipse 6:9. O clamor dos martirizados revela o sofrimento dos santos ao longo da história e a vindicação futura de que Deus lhes concederá. A igreja de hoje deve ser fortalecida e permanecer fiel, mesmo diante da perseguição. Isso aqui é muito interessante, porque o sexto selo é aberto e acontecem sinais cataclísmicos. Houve um grande terremoto e o sol tornou-se negro como saco de esquina, e a lua tornou-se como sangue. Estes sinais indicam a aproximação do dia do Senhor. Para a igreja, é um dia chamado ao preparo espiritual e à pregação urgente do Evangelho. E o sétimo selo é o silêncio no céu. Havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio por quase meia hora. O silêncio solene revela a gravidade do que está por vir. A igreja deve levar a sério a santidade e o temor ao Senhor. Agora, pessoal, é interessante destacar uma coisa. Quando o sexto selo é aberto, nós temos aqui, interessante, no capítulo 6, verso 9, aqui eu estou com a minha Bíblia aqui, vai acontecer uma coisa. Porque a Bíblia vai dizer, no capítulo 6, verso 9, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Esses mortos do capítulo 6, eles morreram no período das perseguições, eles já morreram. São mártires que morreram em testemunho e por amor à palavra de Deus, eles não negaram a sua fé. Pessoas da igreja primitiva, da igreja ali nos primeiros anos, nos primeiros séculos, tá? Eles estão aqui debaixo do altar e eles fazem um pedido. Observe o verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então eles estão pedindo para Deus para vingar o sangue deles. E olha a resposta que é dada, pessoal. E cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Então Deus fala assim, olha, fica de boa debaixo do altar, toma essas vestes brancas e aguarda, porque tem muita gente ainda que precisa morrer como vocês foram mortos, tá? E na hora que isso chegar, vai acontecer. Porém, quando eu chego no capítulo 7, no versículo 13, olha o que diz. Um dos anciões me falou: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E aí João responde. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E aí o ancião responde. Ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as esbranquiçaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, e o seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então, observe, pessoal, que existe uma diferença no capítulo 6, dos mártires que já morreram, eles estão debaixo do trono pedindo justiça. No capítulo 7, nós temos outra gama de pessoas, e são milhares delas, que estão ali vestidas de vestes brancas, e o ancião pergunta: quem são? O João fala: não sei. E o ancião responde: esses são os que foram mortos durante a grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E eu pergunto para você, quem que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, se não a igreja? Israel não lava a veste no sangue do Cordeiro. Então, o pós-tribulacionismo, pessoal, vai pegar esse texto aqui e com muita propriedade vai dizer e afirmar e provar aqui que a igreja vai passar pela grande tribulação. Porque estão sendo mortos aqui durante a grande tribulação por não negarem a sua fé e por lavarem a sua veste no sangue do Cordeiro. Quem lava a veste no sangue do Cordeiro é a igreja. Isso aqui mostra muito claramente, tá? E por que que eles estão clamando, estão pedindo e nada acontece? A resposta para isso daqui, abra sua Bíblia comigo, lá em Hebreus no capítulo 11. Hebreus no capítulo 11, no finalzinho do capítulo 11, versículo 38. Homens dos quais o mundo não é digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e em caverna da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. A Bíblia diz, pessoal, que eles não alcançaram a promessa. Por que que eles não alcançaram a promessa? Versículo 40. Provendo Deus alguma coisa melhor,
a nosso respeito, nosso, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Sabe quando é que Deus vai vingar o povo que está no capítulo 6 que foram martirizados, e o povo que está no capítulo 7 que são mortos durante a grande tribulação? É no arrebatamento da igreja que acontece no final da grande tribulação, onde está em 1 Coríntios capítulo 15, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que mortos? Esse do capítulo 6, esse do capítulo 7, e nós que estivermos vivos, porque não é todo mundo que vai ser morto, vai ter gente viva até lá, e nós que estivermos vivos seremos transformados, o corpo vai ser transformado. Os mortos, que têm corpo, alma e espírito, fará a junção de novo dessa tricotomia e será transformado, ressurreto e transformado na última trombeta. Nós estamos tratando por enquanto dos selos, e nos selos eles estão mortos esperando o dia do juízo e da justiça, da vingança das suas mortes. Tá? Nós vamos chegar na próxima parte desse vídeo nas trombetas. E na última trombeta, conforme Apocalipse capítulo 15, a partir do verso 51, nós vamos ver que na última trombeta isso aqui vai acontecer. Nós estamos agora nos selos. Já já vai vir as trombetas, tá bom? Então, esse vai acontecer cataclismas no Sol e na Lua, um eclipse terrível, uma escuridão terrível vai acontecer. Muito provavelmente, aqui algumas bombas atômicas podem ter sido estouradas, não sei, mas pelo descrever, pode acontecer coisas assim, tá? Então isso aqui pode acontecer. E aí quando abre o sétimo selo, pessoal, no sétimo selo, acontece uma coisa muito extraordinária, que é um silêncio no céu de quase meia hora. Parece, quando eu lembro aqui, quando morre alguém muito importante e vai ter um jogo de futebol, você já percebeu que eles fazem 1 minuto de silêncio? Por consideração, por pesar da vida daquela pessoa, no céu, eles estão vislumbrando o que ainda vai acontecer por conta do toque das 7 trombetas. E quando essas 7 trombetas tocarem, o mundo vai estar já na grande tribulação. Selos, nós estamos, eu entendo que na tribulação. Agora, a grande tribulação são as 7 trombetas. Então, quem está aqui na abertura do sétimo selo, eles ficam em silêncio, de tamanho pesar, pelo que ainda vai acontecer dentro dessa grande tribulação. E eles ficam aqui em silêncio por meia hora. Que extraordinário isso. Observe o nosso foco na aula. A abertura dos selos revela o início dos juízos divinos progressivos. A igreja deve permanecer vigilante, fiel e preparada para cumprir o plano de Deus. Ok, pessoal? Nós vimos aqui, então, os 7 selos, os 4 cavaleiros, o que acontece e o que acontecerá na abertura desses selos aqui no planeta Terra. Nós vimos a representação e qualquer dúvida que você tiver pode entrar em contato conosco, tá? Nós vamos parar por aqui nessa parte e já voltaremos na sequência falando sobre as 7 trombetas, que é a complementação do módulo número 2. Eu espero que você esteja gostando, eu espero que você esteja sendo abençoado por Deus através dessa aula, e é muito bom ter você conosco, porque aqui a teologia é simplificada, mas o conteúdo é profundo. Que Deus abençoe e até a próxima aula.